A Galinha Degolada, de Horácio Quiroga, tradução de Herman Lima, voz Iba Mendes. O dia inteiro sentados num banco, num pátio, ficavam os 4 filhos idiotas do casal Mazzini Ferraz. Tinham a língua entre os lábios, os olhos estúpidos, e quando voltavam a cabeça era com a boca toda aberta. O pátio era de terra chã, fechado a oeste por um muro de tijolos. O banco ficava para o lado a ele, a 5 metros, e ali ficavam imóveis, os olhos fixos nos tijolos. Quando o sol se ocultava por trás do muro, ao poente, os idiotas faziam uma festa. A luz cegadora lhes chamava a princípio a atenção, e pouco a pouco os olhos se animavam, riam-se por fim, estrepitosamente, congestionados pela mesma hilaridade ansiosa, olhando o sol com uma alegria bestial, como se fosse comida. Outras vezes, alinhados no banco, zumbiam horas inteiras, imitando o bonde elétrico. Os ruídos fortes conseguiam sacudir-lhes a inércia, e então se punham a correr ao redor do pátio, mordendo a língua e mugindo. Quase sempre, no entanto, estavam apagados, no sombrio letargo de idiotia, passando o dia todo sentados no banco, as pernas penduradas e quietas, empapando as calças de saliva glutinosa. O maior tinha 12 anos e o menor 8. Em todo o seu aspecto sujo e abandonado se notava a falta absoluta de cuidado maternal. Esses 4 idiotas, todavia, tinham sido outrora o encanto dos pais. Aos 3 meses de casados, Mazzini e Berta orientaram seu restrito amor de marido e de mulher e marido, para um futuro mais vital, um filho. Que maior ventura para 2 amorosos do que essa honrada consagração do seu carinho, livre já do vil egoísmo, de um mútuo amor sem finalidade alguma, e o que é pior para o próprio amor, sem esperanças de possível renovação? Assim o sentiram Mazzini e Berta, e quando o filho chegou, aos 14 meses de casamento, julgaram completa sua felicidade. A criança cresceu, bela e radiante, até 1 ano e meio, mas no 20º mês, uma noite a sacudiram convulsões terríveis, e na manhã seguinte não conhecia mais os pais. O médico examinou-a com aquela atenção profissional que está visivelmente procurando a causa do mal nas doenças dos pais. Depois de alguns dias, os membros paralisados do pequeno recuperaram o movimento, porém a inteligência, a alma, o próprio instinto haviam se apagado de todo. Ficara profundamente idiota, baboso, flácido, morto para sempre sob os joelhos da mãe. Meu filho querido, soluçava esta sobre aquela espantosa ruína de seu primogênito. O pai, desolado, acompanhou o médico fora do quarto. Ao senhor pode-se dizer, creio que é um caso perdido, poderá melhorar, educar-se na medida que lhe permita sua idiotia, porém nada mais do que isso. Sim, concordava Mazzini, porém me diga, o senhor acredita que seja herança? Quanto à herança paterna, já lhe disse o que pensei quando vi seu filho. Diz respeito à mãe, há muito um pulmão que não respira bem. Não vejo nada demais, porém há um sopro um pouco rude. Mande-a examinar mais minuciosamente. Com a alma destroçada pelo remorso, Mazzini redobrou o amor pelo filho, pelo pequeno idiota que pagava pelos excessos do avô. Teve além disso que consolar e sustentar suas tréguas à mulher, ferida no mais íntimo por aquele fracasso de sua jovem maternidade. Como é natural, o casal pôs todo o seu amor na esperança de outro filho. Esse nasceu, e sua saúde e a limpidez de seu riso recenderam o porvir extinto. Mas aos 18 meses, as convulsões do primogênito se repetiam, e no dia seguinte o segundo filho amanhecia idiota. Desta vez os pais caíram em profunda desesperação. Seu sangue, seu amor estavam, portanto, amaldiçoados, seu amor sobretudo. 28 anos, ele, 22 ela, e toda a sua apaixonada ternura não conseguira criar um átomo de vida normal. Já não pediam mais beleza e inteligência, como para o primogênito,
mas um filho como todos os outros. Do segundo desastre brotaram novas chamas de amor dolorido, um desejo louco de redimir de uma vez para sempre a santidade de sua ternura. Vieram dois gêmeos e ponto por ponto se repetiu o processo dos dois maiores. Mas por cima de sua imensa amargura, Mazini e Berta conservavam uma grande compaixão pelos seus 4 filhos. Era preciso arrancar do limbo da mais funda animalidade. Não sabiam engolir, mudar de canto, nem sequer sentar-se. Aprenderam por fim a andar, porém batiam em tudo, por não se darem conta dos obstáculos. Quando lhes davam banho, mugiam até que o rosto se lhes injetava de sangue. Só se animavam ao comer, ou quando viam cores brilhantes ou ouviam trovões. Então riam, pondo a língua de fora e expelindo rios de baba, radiantes de bestial frenesi. Tinham, no entanto, certa capacidade de imitação, porém nada mais se pode obter. Com os gêmeos pareceu ter concluído a aterradora descendência, mas passado 3 anos, Mazini e Berta desejaram de novo ardentemente outro filho, confiando em que o largo tempo transcorrido tivesse aplacado a fatalidade. Não satisfaziam suas esperanças, e nesse ardente anelo, que se exasperava devido à sua infrutuosidade, os esposos se azedaram. Até esse momento, cada um havia tomado sobre si a parte que lhe correspondia na desgraça dos filhos, mas a desesperança da redenção, ante os 4 animais que haviam nascido deles, despejou essa imperiosa necessidade de culpar os outros, que é patrimônio específico dos corações subalternos. Começaram com troca de pronomes, teus filhos, e como além do insulto havia insídia, a atmosfera se carregava. Acho, disse-lhe uma noite Mazini, que acabava de entrar e lavava as mãos, que poderias manter os meninos mais limpos. Berta continuou lendo como se não tivesse ouvido. É a primeira vez, replicou um momento depois, que te vejo inquietar-se pelo estado de teus filhos. De nossos filhos, me parece. Vá lá, de nossos filhos, queres assim? E ela ergueu os olhos. Desta vez Mazini se exasperou claramente. Creio que não vás dizer que eu tenho a culpa, não é? Ah, não, sorriu Berta, muito pálida. Nem eu tampouco, suponho. Não faltava mais nada, murmurou. Como? Não faltava mais nada? Porque se alguém tem a culpa, não sou eu, entenda bem. É isso que eu quero dizer-te. O marido olhou a um momento, com um desejo brutal de insultá-la. Deixa estar, articulou por fim, enxugando as mãos. Como quiseres, porém se quiseres dizer... Berta, como quiseres. Esse foi o primeiro choque, e outros se sucederam. Porém, nas inevitáveis reconciliações, suas almas se uniam com duplo arrebatamento e ânsia de outro filho. Nasceu assim uma menina. Mazini e Berta viveram 2 anos com a angústia à flor da alma, esperando sempre outro desastre. Nada aconteceu todavia, e os pais puseram na filha toda a sua complacência, que a pequena levava aos mais extremos limites do mimo e da má criação. Se nos últimos tempos Berta ainda cuidava dos filhos, ao nascer Bertinha esqueceu-se quase de todo dos outros. Só a lembrança deles a horrorizava, como de alguma atrocidade que a tivesse feito cometer. Com Mazini, ainda que em menor grau, passava-se o mesmo. Nem por isso a paz havia chegado às suas almas. A menor indisposição da filha dava saída, com o terror de perdê-la, aos rancores pela sua descendência apodrecida. Tinham acumulado fel por muito tempo, para que a víscera não ficasse distendida, e ao menor contato o veneno se derramava fora. Desde o primeiro desgosto envenenado, tinham perdido o respeito mútuo, e se há algo a que o homem se sinta arrastado com um prazer cruel, é a humilhar de todo uma pessoa, quando já tenha começado a fazê-lo. Antes continham-se pela mútua falta de êxito, agora que este havia chegado, cada um, atribuindo-o a si próprio, sentia maior a infâmia dos 4 abortos que o outro havia forçado a criar. Com esse sentimento, já não houve para os 4 filhos maiores afetos possíveis. A criada os vestia, dava-lhes de comer, deitava-os com grosseira brutalidade, não os lavavam quase nunca,
passavam quase todo dia sentados em frente ao muro, abandonados de qualquer carícia remota. Desse modo, Bertinha cumpriu 4 anos, e nessa noite, como resultado das guludices que os pais eram incapazes de negar-lhe, a pequena teve alguns calafrios e febre, e o temor de vê-la morrer ou ficar idiota tornou a reabrir a eterna chaga. Fazia 3 horas que não se falavam, e, como quase sempre, os passos fortes de Mazini foram um motivo ocasional. Meu Deus, não podes andar mais devagar? Quantas vezes? Bom, é que me esqueço. Acabou-se. Não faço de propósito. Ela sorriu desdenhosa. Não, não te creio capaz. Nem eu jamais te haveria julgado capaz, tísica. Como? Que foi que disseste? Nada. Sim, ouvi dizeres alguma coisa. Olha, não sei que foi que disseste, porém juro que prefiro a tudo a ter um pai como o que tu tiveste. Mazini empalideceu. Afinal, murmurou com os dentes cerrados, afinal, víbora, disseste o que querias? Sim, víbora, sim. Porém eu tive pais sãos, estás ouvindo? Sãos. Meu pai não morreu de delírio. Eu poderia ter filhos como os de todo mundo. Esses filhos são teus, todos os 4. Mazini explodiu por sua vez. Víbora tísica, foi isso que eu disse, é o que eu quero dizer. Pergunta ao médico, quem é que tem a maior culpa da meningite de teus filhos? Meu pai ou teu pulmão afetado, víbora? Continuaram cada vez com maior violência, até que um gemido de Bertinha lhe selou a boca instantaneamente. À 1h da manhã, a ligeira indisposição havia desaparecido e, como acontece fatalmente com todos os casais jovens que se tenham amado intensamente, nem que seja uma vez, veio a reconciliação, tanto mais efusiva quanto mais infames tinham sido os insultos. Amanheceu um dia esplêndido e, quando Berta se levantou, escarrou sangue. As emoções e a má noite passada tinham sem dúvida grande culpa. Mazini a manteve longo tempo abraçada e ela chorou desesperadamente, porém nenhum se atrevia a dizer uma palavra. Às 10 horas resolveram sair, depois de almoçar. Como o tempo era escasso, ordenaram à criada que matasse uma galinha. O dia havia arrancado os idiotas de seu banco, de modo que, enquanto a criada degolava a ave na cozinha, sangrando-a lentamente, Berta havia aprendido da mãe esta boa maneira de conservar a frescura da carne, julgou sentir alguma coisa como respiração atrás de si, voltou-se e viu os 4 idiotas, com os ombros pegados um ao outro, olhando estupefatos a operação. Vermelho, vermelho. Patroa, os meninos estão aqui na cozinha. Berta chegou, não queria que pisasse ali nunca, e nem mesmo nessas horas de completo perdão, de esquecimento e de felicidade reconquistada, podia evitar aquela horrível visão, porque, naturalmente, quanto mais intensos eram os arrebatamentos de amor pelo marido e pela filha, mais irritado era o seu humor com os monstros. Que saiam, Maria! Ponha-os para fora, estou dizendo. As 4 pobres bestas, sacudidas, brutalmente empurradas, foram dar no banco. Depois do almoço saíram todos. A criada foi a Buenos Aires e o casal passear pelas quintas. Ao baixar o sol voltaram, porém Berta quis cumprimentar um momento as vizinhas da frente. A filha fugiu para casa. Entretanto, os idiotas não tinham se movido o dia inteiro do banco. O sol havia transposto já o muro, começava a afundar e eles continuavam contemplando os tijolos, mais inertes do que nunca. De repente, alguma coisa se interpôs a seus olhares e o muro. A irmã, cansada de 5 horas paternais, queria observar por sua conta. Parada ao pé do muro, olhava pensativa para o alto. Queria subir, isso não oferecia dúvida. Por fim, decidiu-se por uma cadeira sem fundo, porém ainda não alcançava. Recorreu então a um caixão de querosene e seu instinto topográfico lhe fez colocar o móvel vertical. Com isso, triunfou. Os 4 idiotas, o olhar indiferente, viram como a irmã conseguia pacientemente dominar o equilíbrio e como, em pontas de pé, apoiava a garganta na crista do muro, entre as mãos estiradas.
Viram-na olhar para todos os lados e procurar apoio com os pés para subir mais. Porém, o olhar dos idiotas se haviam animado, a mesma luz insistente lhes estava fixa nas pupilas. Não afastavam os olhos da irmã, enquanto uma crescente sensação de gula bestial lhes ia mudando cada linha do rosto. Lentamente avançaram para o muro. A pequena, que havendo conseguido firmar o pé, ia montar no muro e a cair seguramente do outro lado, sentiu-se apanhada por uma perna. Abaixo dela, os 8 olhos cravados nos seus deram-lhe medo. Me soltem, me deixem, gritou sacudindo a perna, mas foi atraída. Mamãe, ai mamãe, mamãe, papai, chorou imperiosamente. Procurou ainda agarrar-se às bordas, porém se sentiu arrancada e caiu. Mamãe, ai mãe, não pôde gritar mais. Um deles lhe apertou o pescoço, afastando os cachos como se fossem penas, e os outros a arrastaram por uma perna até a cozinha, onde pela manhã havia sangrado a galinha, bem segura, arrancando-lhe a vida segundo por segundo. Mazine, na casa fronteira, julgou ouvir a voz da filha. Parece que está te chamando, disse a Berta. Prestaram atenção, inquietos, mas não ouviram nada mais. Contudo, passado um momento, se despediram, e enquanto Berta ia deixar o chapéu, Mazine avançou pelo pátio. Bertinha! Levantou mais a voz já alterada, e o silêncio foi tão fúnebre para o seu coração sempre aterrado, que lhe correu pelas costas um calafrio de horrível pressentimento. Minha filha, correu já desesperado para o fundo, mas ao passar em frente à cozinha, viu no chão um mar de sangue, empurrou violentamente a porta encostada e soltou um grito de horror. Berta, que já se havia atirado, correndo por sua vez ao escutar o angustioso chamado do marido, ouviu o grito e respondeu com outro. Mas ao precipitar-se na cozinha, Mazine, lívido como a morte, interpôs-se, contendo-a. Não entres, não entres! Berta conseguiu ver o chão inundado de sangue, pôde apenas levar os braços à cabeça e tombou diante do marido com um gemido rouco. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com